Olá pessoal, boas-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo eu vou receber e vou conversar com o Andrei Gurgel, que é diretor de design, autor do livro Co-Designers e criador do canal UX Lab Design, que está no ar desde 2016. Né? Nesse papo a gente vai falar, claro, sobre design, sobre a carreira de design, sobre as dores e delícias de se trabalhar com essa disciplina e falar um pouco sobre o papel do designer e do design construindo a nossa própria cultura, conhecimento, enfim, como a gente difunde a nossa disciplina dentro do mercado, entre nós, profissionais da área e, claro, os nossos colegas de outras áreas também que precisam saber o que é esse tal de design. Andrei, de novo, obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo, compartilhando o seu conhecimento, sua experiência. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com você e muito boas-vindas aqui ao nosso canal. Muito obrigado, Eli, pelo convite. Eu adoro conversar sobre design. Para mim é um prazer sempre estar trocando ideias, aprendendo e trocando conhecimentos. Né? É isso que a gente faz na nossa área, né? Então, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Muito maravilhoso. E eu gosto sempre de começar com uma curiosidade, que é sobre como as pessoas se aproximam desse mundo, né? Como que você se tornou designer? Como você chegou nessa área? Você foi escolhido ou escolheu? Porque, de repente, a gente tem designers que são escolhidos, né? E tem designers que escolhem esse caminho. Mas como que você se tornou designer? Como você chegou nesse universo? Eu acho que eu sempre fui designer, honestamente, assim, porque criança eu já gostava muito de desenhar coisas, sabe, assim, cadeiras, mas eu não sabia o que era design, né, naquela época. Então eu fui meio que, nossa, eu gosto disso e vou fazer. E eu brincava muito também com Lego, né, montava coisas, montava meus brinquedos. Então isso é já um pensamento do design, sabe? Depois eu, trabalhando, percebi que eu manipulava as mesmas áreas, assim, sabe, de percepções, de possibilidades. Eu tinha ali um conjunto de peças, por exemplo. O que é que eu ia fazer com aquilo? Aquilo realmente me moldou, sabe, eu acredito, desde que eu era muito criança. E depois, quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu fui decidir pela minha profissão, eu decidi pela área de tecnologia. Então, me formei em sistemas de informação, mas sempre trabalhei com design. Desde a faculdade, eu não tinha design na minha universidade, né, quando eu fiz. Então eu fiquei, como é que eu faço para, sabe, transformar isso no que eu gosto de fazer, que é ver soluções, pensar, né, em como fazer coisas acontecerem. É isso o design, né, no final das contas, e como considerar as pessoas nesse processo. Então eu sempre trabalhei com design desde o começo da minha carreira. E uma parte interessante que sempre foi design digital. Quando eu comecei a trabalhar, né, fazia websites naquela época, mas já era um design digital, né, já tinha uma abordagem dessa construção com tecnologia, né, envolvendo tecnologia. Perfeito, muito bom. E aí, bom, apaixonados que somos, né, também sou um apaixonado pelo designer, como eu falei, né, o design escolheu a gente, ou a gente escolheu o design, não sabemos muito bem, mas eu gosto também de trazer uma provocação que é, e as dores e delícias? O que é gostoso de trabalhar com design, e o que você acha que poderia ser diferente, ou que ainda não tá bom, né? De repente, aí a gente ainda tem um caminho para tornar essa atividade, esse ofício bacana. Então conta pra gente uma coisa que é bacana e uma coisa que ainda tem a melhorar trabalhando com design. Bom, o que é bacana eu sei de fato, assim, porque é a possibilidade de você aprimorar coisas e melhorar a vida das pessoas. No fundo é isso, sabe assim? Aí, a partir disso, isso vai gerar novos negócios, negócios mais rentáveis, diferenciados. Mas eu acho que a gente precisa sempre olhar para esse aspecto fundamental que é como a gente se relaciona com o mundo. E o design tem essa possibilidade, né? O design ele molda como a gente interage com o mundo. Isso é o que a gente faz, sabe? No final das contas, a gente precisa saber disso para que a gente entenda a responsabilidade disso. Porque o design ele consegue modificar como a sociedade vive. Sabe, quando a gente introduz uma solução que veio por meio do design, da tecnologia, a gente modela, impacta muito como as pessoas vivem. Por exemplo, vou citar aqui, sei lá, Uber, sabe? Foi uma coisa vinda pela tecnologia, mas pelo design, pelo modelo de negócios, pelas necessidades que existiam das pessoas, né, terem transportes por meio do celular, já que a tecnologia permitiu essa interação. Então, isso modificou como a sociedade vive, né? Mudou as cidades, para o bem e para o mal.
né? Tem cidades que isso foi problemático no começo, né? O Airbnb também, por exemplo, para citar um exemplo mais como afeta as cidades, né? Esse Uhum. processo de gentrificação de centros Perfeito. urbanos como de Londres, né? Que as Uhum. populações que viviam tiveram que sair porque aquilo virou, né? Uma coisa Exato. para hospedagem, sabe? Então, o design ele muda para o bem e para o mal. É nossa Sim. responsabilidade saber como a gente vai fazer isso. Então, eu acho que essa é a parte mais fascinante para mim, é modelar como o mundo vai ser a partir daquela perspectiva que a gente está concebendo. E o Perfeito. lado ruim, eu diria que vem daí também, assim, os impactos que a gente pode gerar, né? Uhum. Porque tem um conceito muito interessante que eu gosto muito de caminhar na praia e vejo muito lixo e vou fotografando os lixos. Aí Ok. tem lixo de vários lugares. Chegam aqui, eu moro no Nordeste, né? Então Uhum. eu caminho em praias desertas, aí chegam garrafas com inscrições asiáticas, sabe, de vários países distantes. Inclusive, a BBC fez uma matéria recentemente sobre isso e eu já vinha fotografando há 2 anos essas garrafas, esse lixo. Aí tem esse conceito de que o lixo é um erro de design, porque Sim, a natureza não gera esse resíduo, nós exato. geramos, né? Então, esse é um lado ruim, assim, a gente afeta e às vezes a gente não sabe o que é que aquilo vai desdobrar, sabe? Sim. Esse é um lado que eu acho bem relevante para a gente ficar mais atento. E outras coisas eu acho que a gente vai aprimorando. Por exemplo, no começo da minha carreira, eu acho que eu me incomodava muito quando as pessoas interferiam no meu trabalho. Ah, E pô. depois que eu fui entender que é parte do jogo ter essa interferência, porque na verdade é uma oportunidade de eu fazer melhor, sabe? Então, mas Aham. isso foi um processo gradativo de percepção. Muito Mas para quem bem. está começando, isso pode ser um problema. Mas eu falo para essas pessoas, entenda de uma forma diferente, por outra perspectiva. Isso vai aliviando as suas dores. Eu diria isso, Exato. né? Muito bom. E isso retoma um pouco, ou traz, para mim, pelo menos, a história de um design colaborativo, né? Do conceito do design Sim, colaborativo. É exato. daí que vem o co-design, como que é a história Com do certeza. co-design e essa, digamos assim, o que ele apresenta enquanto um conceito. Conta um pouco pra gente sobre Sim. isso. Eu lá atrás compreendi que eu conseguia criar coisas mais interessantes quando eu me abria mais a ouvir as pessoas e a participar com elas. Uhum, E depois, quando eu fiz o meu mestrado, isso ficou mais evidente para mim, porque eu tive que trabalhar com idosos com AVC. Eu não uhum, tenho ninguém próximo com essas características, né? Uma pessoa idosa com sequelas de uhum. AVC. Então, no Perfeito. mestrado, eu tive a chance de trabalhar com essas pessoas e entender mais sobre elas, tirando de mim vários preconceitos, na verdade, sabe? Uhum. Várias Boa. ideias erradas. Então, aquilo me mostrou ainda mais como a colaboração ela empodera muito o nosso lado projetual. Uhum, E isso foi também uma construção ao longo da minha carreira aí, mas mais recentemente com a inteligência artificial, quando eu vi a inteligência artificial e algumas pessoas preocupadas se aquilo iria substituí-las, eu concluí, ou pelo menos assim, acredito que não, exatamente porque a gente precisa considerar a inteligência artificial como mais um co-designer, né? Como mais uhum, um ser dentro de um processo criativo, com outras pessoas. Aí eu acho uhum, que isso não retira, a gente pode conversar mais sobre isso, mas retira esse receio de ser substituído, porque uhum, se você está prescrevendo alguma coisa usando apenas inteligência artificial, é uma coisa, porque esse tipo de relação pode ser feita por qualquer pessoa, não necessariamente um designer, sabe? uhum, E a uhum, inteligência artificial vai permitir cada vez mais isso. E aí, daí, talvez venha o receio das pessoas de serem substituídas, porque elas não compreenderam ainda sobre como co-criar. Mas quando uhum, você co-cria com outras pessoas, e você tem perspectivas humanas e a inteligência artificial elevando aquelas perspectivas para outros patamares, aí a gente vê que não vai substituir, não tem como, uhum, porque nossa missão é, voltando ao início da nossa conversa, sempre olhar para as pessoas, né? uhum, E nós somos as pessoas, então, sabe, nós é que sabemos as dores reais, assim. A inteligência artificial é uma fantástica ferramenta, mas o lado humano eu acho que é insubstituível. Eu uhum, acho insubstituível porque aí eu vi uma filósofa falando, né?
sobre essa coisa da inteligência artificial, que ela fez uma pergunta muito interessante. Ela disse assim: mas nós, como seres humanos, sabemos os nossos limites? Aí a gente não sabe nossos limites, né? Sim, Nós vamos, sei lá, de Leonardo da Vinci ao quê, sabe assim? Então, sim. existe uma genialidade que está na nossa alma, e isso a É, inteligência artificial não alcança. o algoritmo, por mais que ele tenha uma capacidade de processamento muito elevada, né, até comparado com o humano, no fim Sim. ele está a serviço dos humanos. E uma coisa que eu acho interessante sobre o trabalho com o design digital, a experiência de usuário, a experiência da pessoa, Uhum, né, a pessoa usuária, é que há uma pessoa e essa pessoa ela tem coisas que são imprevisíveis, né, os nossos uhum, sentimentos, nossas emoções. Daí sim. talvez a dificuldade que a gente tem em projetar o que a gente chama da experiência de uso, né, experiência para o Uhum, usuário, porque a pessoa do outro lado e a própria inteligência ela vai interferir na forma como eu reajo, né? A minha uhum. reação também vai mudar, não é tudo tão preditivo assim. Então eu Exato. acho essa colisão muito interessante. E Uhum, aí eu vou te provocar uma outra coisa, que é já que você trouxe esse aspecto, uhum. o que você enxerga hoje de desafios para a área de design e para onde nós estamos indo, né? Já que você já começou a abordar um pouco esse assunto, mas eu queria que você Uhum, aprofundasse um pouco mais para onde o design está indo, né? O que será dos designers aí um pouco mais para frente, né? A profissão ainda uhum. vai existir? Morreu o design? Morreu o UX? Como é que você está enxergando tudo isso? Eu enxergo, como eu estava descrevendo mesmo, eu acho que a única saída, ou a mais assim, que eu percebo como viável e acessível, é estabelecer uma relação de cocriação com a inteligência artificial. Esse é o futuro do design. Porque, Uhum, como eu falei, se você é um designer que simplesmente prescreve uma solução sem conversar com as pessoas, quando eu falo prescrevo, eu estou impondo o meu ponto de vista unicamente, né, uhum, para uma uhum, solução que seja lá qual for. Né? Muitos designers trabalham dessa forma. Só que isso é um risco, uhum, porque a uhum, inteligência artificial vai prescrever maravilhosamente bem, mais rápido, mais, sabe, mais precisa para determinados contextos do que uma pessoa só. Porque uma pessoa só está limitada pelo repertório pessoal dela e nem sempre ela pode ter sabe, vislumbrar uma solução que está ali noutra área de conhecimento, digamos assim. Mas a inteligência uhum. artificial, sabe, permeia esses espaços. Perfeito. Então não dá para competir sendo um designer que prescreve ou impõe suas próprias soluções num cenário em que a inteligência artificial vai ser cada vez mais aprimorada. Mas como eu falei, ela não consegue humanizar e ouvir as emoções das outras pessoas e como elas se sentem, sabe, de fato. Uhum, Então a cocriação permite essa camada que ela simplesmente não alcança. uhum, uhum. E isso faz com que a gente crie coisas mais relevantes. E eu acho que o futuro para o design é isso: é você ser cada vez mais um articulador de cocriação, de Perfeito. juntar conhecimentos, tanto das pessoas como dessa inteligência artificial que vai ser cada vez mais sofisticada. E a gente precisa aprender a interagir com ela também, para que ela não seja o ente que vai dizer, colocar assim, ou bater na mesa e dizer o que vai ser. Não. Uhum, A gente tem que dizer assim, não, isso aí não me gera uma. Ou não, eu percebo, ou as pessoas relatam que isso não gera a experiência desejada. Talvez a gente tenha que ir para outro caminho. Então a gente modela, sabe? Mas sim, uma vez que você tem essa consciência da projetual, aí a inteligência artificial meio que está do seu lado, dizendo, ah, beleza, sim, então entendi, vamos para cá então, sabe? Aí você vai alcançando níveis mais sofisticados da sua perspectiva, não sim. dela própria impondo ou Enquanto. apontando para onde você tem que ir, sabe? Eu acho que Maravilhoso. isso é o futuro da É nossa, maravilhoso. da nossa profissão. E também, É muito assim, bom. a possibilidade de nós concebermos coisas cada vez mais sofisticadas e nós, como designers, desenvolvermos isso, porque eu acho que isso também vai virar uma coisa muito da nossa área e já está virando, que é você poder conceber e desenvolver coisas usando Uhum, tecnologias no code, sabe? E com inteligência perfeito. artificial codando partes disso. Enfim, existe muita possibilidade para nós designers, eu acho, sabe? Não vejo o fim.
Muito bem. É maravilhoso. Você estava falando e me veio na cabeça a imagem de se o design já era feito a várias mãos, né? A IA, as tecnologias é mais um par de mãos, digamos assim, Isso, que vai se somar, vai potencializar ou acelerar, de repente, facilitar o processamento de dados, né? Eu tenho usado muito a exatamente. inteligência artificial para a gente faz pesquisas, o volume de dados de uma pesquisa é algo É, difícil de lidar e ela consegue sintetizar para a gente de uma forma sintetizar rápida isso. e a gente toma É, decisões mais rápido, mas não tem o cara, não se isso. tira o caráter humano, né? Da Exato, análise do não valor tira. daquela informação. É, ela joga pra frente, mas tirar Legal. não. Eu Maravilhoso. entendo dessa E aí, forma. é perfeito. E aí a gente fala sobre o papel e o trabalho do design, e eu queria entender um pouco com você como que é a sua atuação como designer. Eu já vi um vídeo seu Uhum, lá no seu canal e tal, falando um pouco sobre o seu trabalho. Não sei nem se está no mesmo formato ainda, mas uhum, eu enxergo você como uma pessoa que empreende, né? Para mim, você é um designer empreendedor, né? Porque você está uhum. trabalhando, estava na época, enfim, trabalhando para vários clientes, por meio de uma Isso. plataforma e tal, mas havia esse trabalho empreendedor também. Mas eu queria que você Uhum. contasse um pouco para a gente como que é esse formato de trabalho. Eu, contando um pouco da minha experiência, eu que venho de um trabalho muito dentro de uma empresa, contratado por uma Tá. empresa ali, etc. E hoje eu enxergo você como essa pessoa empreendedora. Como é Uhum. empreender design também? Como estar nessa figura de empreendedor também? Sim. É, eu não sei se é empreendedorismo, talvez seja, mas exige, talvez, por isso você está relacionando a isso, uma certa ousadia, né? Uhum, Porque quando você está trabalhando em projetos de uma forma freelancer, você é uma peça que se encaixa em diferentes locais, né? Digamos assim. Você realmente precisa chegar e no dia seguinte já começar a entender e a apontar soluções para problemas que você está identificando logo nas primeiras horas, nos uhum, primeiros dias. uhum. Então, é diferente realmente de você trabalhar numa empresa, né, unicamente. Só para voltar um pouquinho a conversa, para contextualizar, sim, eu trabalho como freelancer, né, Perfeito. e estou desde 2017 numa plataforma chamada TopTal, que é uma Ah, legal. plataforma de designers freelancers do mundo inteiro, Uhum, né? E inclusive eu entrei lá como designer e depois eu fui convidado por eles para ser diretor de design, que eu fiquei até o final do ano retrasado. Eu, legal. eu, eu quis voltar a colocar a mão na massa, Olha porque aí. eu estava num, 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 num ambiente que eu estava mais conversando sobre o projeto sem ver, assim, colocar a mão na massa Sim. e dizer, não, é isso aqui o caminho. Isso me fez muita falta, serviu para eu ver que eu preciso estar realmente pensando nas coisas. E mais recentemente, bem mais recentemente, eu comecei a trabalhar num projeto, aí sim, uma empresa me contratou, uma empresa nos Estados Unidos, que é uma startup que está indo por um caminho que eu acho fantástico, é de uma Uhum, pessoa, um norte-americano, né, visionário, que eu conheço já ele há 5 anos, a gente já trabalhou juntos, legal. e há mais 5 anos, e agora ele está numa percepção, e eu concordo muito com ele, de que nós vamos interagir cada vez mais com robôs, e Uhum, a gente está nessa, né, é um projeto que envolve conectar robôs inteligentes, autônomos, né, perfeito. para missões diversas. A gente Sim. vai ver cada vez mais isso acontecer nos próximos anos, mas eu não tenho a menor dúvida, assim. Então, esse projeto envolve robôs e drones e eles se conversam, eles entendem a realidade já, né? Eles veem, eles têm computer vision, né? É visão Aham, aham. computacional avançada por meio da inteligência artificial. E o chat é como se fosse. Eu estava pensando sobre isso. É como você pegar um chat GPT, colocar ele num corpo físico, uma perna, um Aham. braço, e agora ele vai começar a interagir com o mundo de outra forma. Fisicamente, né? Ele vai ter outros Com pedaços para ser certeza. um agente no universo, né? No universo O físico. ChatGPT é a consciência, mas ela tá, né, sei lá, no ar. Ela não tá encapsulada num corpo físico, mas vai Aham, estar. E ele vai estar, isso vai estar na forma de drones, de, de coisas autônomas, assim, de robôs, né, compreendendo a realidade e agindo para solucionar questões que ele foi treinado.
Literalmente se levantando e andando até um lugar, fechando uma torneira que você deixou aberta, sabe? Coisas assim. Legal, fantástico, fantástico. Uma coisa que eu fico me questionando quando eu começo a vislumbrar ou ouvir essas histórias é Uhum, o desenho da interface, né? O que vai sim. ser essa interface, né? No mundo, o próprio ChatGPT, né? Ele era escrito, Uhum, agora já tem um comando por voz, né? Você tem uma conversa com o ChatGPT, sim, uma conversa muito próxima, né? Do que seria com o ser humano. E aí você tem máquinas sim. conversando com máquinas, interagindo. Me parece tudo é interface, nada é interface, né? Fico pensando, poxa, eu Aham. desenho ainda hoje, claro, botões, Sim, sim. banners, hiperlinks, toda a conexão que é feita por meio de uma tela, né? A Isso. tela mostra a interface e você faz o comando a partir de elementos nela. Mas como que você enxerga o desenho dessa interface, né? Como que a gente ainda vai desenhar a interface na sua perspectiva ou não? Será que essa Uhum, interface ela vai ser construída em tempo real por essas inteligências? Ou tudo vai uhum. ficar tão natural, tão integrado, que a gente vai chegar no nosso patamar de ser humano, de cyber-human, né? Um ser humano Aham. conectado à tecnologia no mesmo lugar. Como você enxerga isso? Já que você trouxe essa provocação. Sim. Eu sempre entendi, assim, tudo como sendo uma interface, como você falou, Eden. Uhum, Sabe? Então, um livro é uma interface, uhum, né? E o livro remete a uma experiência. Se eu estiver manipulando esse livro, ele tem uma perfeito. experiência também, né? Tudo nele, a tipografia, os títulos que são fáceis, o espaçamento da fonte, tudo remete a uma experiência, né? Se eu pegar uma receita médica que eu tenho aqui na minha mão, ela tem também ela é uma interface e ela precisa ser clara, ela precisa ser legível, tudo é uma interface, né? Uhum, Então, e tudo remete a uma experiência, ponto, sabe assim? uhum, Porque aí a gente amplia o conceito de experiência do usuário e o conceito de interface para isso, patamares infinitos. Então, perfeito. nessa perspectiva, um robô que você interage com ele é uma interface. O robô é Perfeito. uma interface, sabe, para um objetivo que você quer alcançar. Ela está entre você e o que você quer alcançar. Então, ela é uma Sim. interface. A interface é uma coisa que está no meio, né? Uhum, Então, é, e aquele robô, da forma como ele interage, né, ou não com você, ela vai gerar também uma experiência. Então, uhum, tudo tem isso, sabe, em todas as escalas possíveis. Então, nosso papel como designer é sempre aprimorar a interface, seja lá o que for, e uhum, aprimorar a experiência que aquilo gera na pessoa, seja lá o que aquilo estiver fazendo e de que forma. Entendeu? Então perfeito. é assim que eu entendo sempre, assim, tudo é interface. Quando eu vou caminhar na praia, a praia, para mim, é uma interface, ela. E eu Excelente. interajo com aquela interface praia, entendeu? Eu piso na areia, eu vejo a onda. Aquilo, para mim, é uma interface, onde eu Aham, estou aham, acessando uma determinada experiência de estar na praia. perfeito. Então, então, Maravilhoso. absolutamente tudo é uma interface de alguma coisa que está ali remetendo a uma experiência. Nós, como Excelente. designers, temos que, para isso aqui está dando um ruído, vem para cá, sabe? Vai para ali. Aham, Isso aqui vai para cá. Mas não, isso que eu estou movendo, não importa o que seja. Pode ser qualquer excelente. coisa, Exato, literalmente qualquer coisa, né? exato. É E isso é é só liberta. manipulação no meio que faz a experiência ser diferente. Perfeito. E isso é libertador, né? Isso que você acabou de falar, tira um peso, eu acho que de muitos, deveria pelo menos tirar um peso do designer, né? Uhum, Porque é isso, né? Se tudo é interface e tudo conecta com a experiência, o que a gente está projetando, essa sua fala me pegou muito, que é a gente sim. projeta a interface, não importa qual É, seja, um robô, exato. é um chat, Isso. é espacial, né? Ali ela É ocupa um espacial. espaço. Como que eu faço essa experiência? No fim, eu recentemente estava dando aula dando uma pós e eu falei: no digital nada existe, tudo é a gente Uhum. que faz. Então, tudo Sim, que tem lá ou não tem, falta, a gente não colocou, ou colocou é demais, ou não mesmo. colocou. Então, é Uhum. uma responsabilidade do designer, principalmente do É, digital nesse caso, né? E isso. assim, gente, não importa. Vamos precisar de interfaces humano-máquina, humano-potencial computacional, e os designers vão desenhar como vai ser essas interfaces funciona, seja Exato, robô, drone, como você falou, isso é muito legal, isso é muito bom. exato. Porque elas podem ser mal feitas e trazerem problemas, né, para as pessoas, ou podem ser
sabe, uma coisa que impulsione a gente para outros lugares, que a gente perceba, nossa, isso aqui fez a maior diferença na minha vida. É isso. Então, como é que a gente chega nesse lugar em qualquer coisa? É o nosso papel como designer. Perfeito. Agora que você colocou um abacaxi na sala, vou te explicar o porquê. E o que a gente vai estudar? O que uma pessoa que está começando agora, um designer júnior, pleno, sênior, como que a gente se prepara, né? Porque no passado, digamos assim, na minha época, uma época mais anterior, assim, era um pouco mais fácil, a gente estudava ali, tinha um caminho, né? Mas diante de Uhum. todo esse potencial que a gente está criando, que conselho que você daria para quem está trabalhando com design para se preparar ou para navegar nesse novo universo potencial que a gente está criando aqui na nossa fala? O que você acha que é um Sim. caminho bacana ali, ou passos para lidar nesse espaço? Eu acho que pergunta complicada, hein? Deixa eu- Coloquei o abacaxi, você botou o abacaxi, eu tô te devolvendo o abacaxi agora. Verdade, é verdade. Mas eu diria que são os mesmos princípios, sabe assim? Ótimo. Que legal. Em escalas diferentes, mas os mesmos princípios que são como é que a pessoa está se sentindo, sabe? E, e como é que você melhora aquilo. E esse processo envolve você se conectar com pessoas, na verdade, sabe? Para entender Uhum. contextos que não são os seus. Então, são os mesmos princípios. Perfeito. A gente tem que estudar cada vez mais isso. A gente tem que estudar como a gente se comunica de uma forma mais clara, né? Como a gente ouve as pessoas que estão ao nosso redor. O design tem muito isso, né? Você ouvir Uhum. efetivamente sem interferir, sem impor um ponto de vista, Perfeito. estar aberto a aprender sempre, é, exercitar essa capacidade de dizer assim, eu não sei, isso eu falo há muitos anos e eu sinto claramente isso cada vez mais, que a gente precisa dizer eu não sei, porque se Uhum. você chega num ambiente dizendo que sabe e que vai colocar as coisas do jeito que você já tem um repertório, nem sempre é o mais adequado, né? Então, você Uhum. sempre dizer assim, eu não sei, porém, eu vou aprender, é muito legal isso, é uma capacidade fantástica, assim, da gente. E é preciso, na verdade, aprender a fazer isso, sabe? Porque, em geral, a gente Sim. quer ter as respostas. Então, eu diria Uhum. isso, são os mesmos princípios do não saber, do querer entender, do querer aprender, sabe? A Perfeito. partir disso, articular coisas, como eu estava falando, colocar em lugares apropriados para que aquilo gere uma experiência melhor para as pessoas. Eu estou falando assim de uma forma genérica, colocar coisas em lugares apropriados, porque isso serve a qualquer coisa. Serve à Uhum. receita médica, serve ao livro, serve a um sistema, serve a qualquer coisa, um negócio. As coisas precisam estar no lugar apropriado. O que é o lugar apropriado? É o que vai de encontro ao que as pessoas precisam, Preciso. né? Ao que vai em Maravilhoso. encontro do que é necessário efetivamente para um determinado contexto. Então, tudo está ao redor disso. Então, eu acho que a gente tem que estudar cada vez mais isso, porque são esses elementos que fazem o que a gente atua. É maravilhoso. Os fundamentos são mais, né, cada vez mais importantes, né, porque É, eles guiam, eles são conceituais, então realmente eles conseguem ser aplicados em diferentes isso. contextos. E acho que você falou uma coisa que para mim também matou aqui a pergunta, né? Porque se tantas Uhum, coisas novas vão ser criadas, coisas que a gente não sabe, exato, aprender é uma constância, porque realmente até exato. 3, 4 anos atrás a gente não falava de inteligência generativa, como a gente está falando agora, que está aqui no dia a É, dia, já concretizou, exato. né? Então, aprender é constante agora. Vai ter alguma coisa que a gente É não sabe constante. e vai aprender e vai fazer aprendendo, né? Isso vai ser É, muito interessante. Muito bem. sempre aprendendo. E, de fato, essas interfaces, como a gente está colocando de um jeito muito amplo, né? Elas não estão, digamos assim, como é que eu vou falar isso para você? Mas elas não estão, elas existem em algum lugar, Uhum. só para usar uma perspectiva filosófica, mas elas não estão materializadas, sabe assim? Então, a gente pode viajar aqui, tudo que eu citar são coisas que vão acontecer, sei lá, eu chamar um carro, está quase acontecendo, ele chegar aqui autônomo e me levar para um lugar, né? Isso é uma interface Sim, nova que a gente vai lidar, né? sim, Então, como perfeito. é que a gente lida com isso? Exato. E outras mais, assim. Então, coisas vão acontecer, vão aparecer, mas sempre eu percebo esse princípio de entender, aprender, colocar as coisas no lugar mais apropriado e gerar experiências.
Muito bom. E aí você tá pegando, eu vou pegar o gancho agora do aprender que você está falando, da Uhum, conexão e da construção desse aprendizado. E agora eu vou trazer mais para o presente, digamos assim, mas eu queria hum, entender um pouco, e para mim tem uma. Eu vou te falar a minha resposta, porque é minha resposta, você tá. vai dizer, então, tá errado aqui, mas para mim o seu canal ele tem um caráter de aprendizado, né? E eu Uhum, absorvo, leio, sim. vou lá vê-lo por causa disso. Mas por que você resolveu criar um canal no YouTube? Por que ter esse canal? Por que Uhum, construir esse espaço ali? sim. Para que você construiu isso? Vamos começar por aí. Por que você construiu isso? Bora. Eu tenho claramente a resposta, porque isso eu Muito sempre me bem. lembro. Eu lembro que eu morava, ainda moro aqui em Natal, né? E eu não tinha com quem conversar, assim, basicamente Ah, que isso. A não legal. ser que fosse remotamente, né? E a minha intenção naquela época foi começar a falar com outras pessoas também, juntar as pessoas, Uhum. conversar. E de fato o canal foi muito por esse lado, né? Sempre entrevistas e conversas, foram sempre conversas muito boas nesse sentido de interação. Então, sempre foi isso, foi realmente conhecer pessoas, conversar e falar sobre design e trazer outros conhecimentos também, sabe? Uhum. Porque eu não queria ficar só falando o que eu entendia, mas eu queria também Perfeito. trazer outras pessoas falando, e nesse processo eu pude conversar com muitas pessoas, muitas, centenas, provavelmente Uhum. Que chegou legal. a essa escala, e sempre pessoas com perspectivas diferentes, coisas que somam, né? E sempre foi muito isso. Eu Muito diria legal. para você que é isso, é juntar pessoas e conversar, como a gente está fazendo exatamente agora, né? Exato, exato. Inspirado aí, tá vendo? É, Você já criou seus pupilos no aspecto do aprendizado, claro, enfim. sim, Mas me fale um pouco sobre o canal e o papel dele. Para mim, ele tem um papel também de democratizar acessos, né? Porque sim, na sua conversa com uma outra pessoa enquanto eu assisto, bom, às vezes eu sozinho assistindo, eu falo com vocês, você não tá nem sabendo que você gravou o vídeo, eu tô aqui em casa discutindo, falando, sim, nossa, é verdade isso aqui e tal. Eu acho que é uma é, questão de democratização de acesso a determinados conhecimentos e pensamentos. com Mas eu certeza. queria entender um pouco que papel que você enxerga nos canais de modo geral, em outros espaços de diálogo do design, mas não só de ferramenta, não só de Uhum, tutorial, né? Assim, não que o uhum, tutorial não seja importante, claro que ele é, sim, mas eu queria entender um pouco melhor, porque você trouxe como debate mesmo, né? Como que uhum. você enxerga, ou qual que é como que você vê essa equação dos canais do YouTube construindo um diálogo para amadurecer ou de repente transformar o que é o design e o fazer design? Ah, é maravilhoso, porque eu vejo o seguinte, eu vejo claramente assim que existem diferentes pessoas conduzindo esses canais, né? Que hoje em dia a gente tem vários. E é Tem, muito interessante porque cada pessoa que conduz tem também o seu próprio repertório e a sua forma de explorar, sabe, os essas temas, né? conversas e termina gerando uma coisa assim que eu, por exemplo, eu não fa eu, poxa, que legal, eu não faria essa pergunta porque eu não me ocorreu. E aí, de Uhum. repente essa pergunta vem por outras vias, sabe? Sim. E isso é muito legal, porque eu acho que um papel fundamental desse compartilhamento do conhecimento, pelo menos a parte que eu acho mais interessante, é exatamente assim, pegar alguém que tem uma coisa muito legal para compartilhar, mas nem sempre a pessoa teve a ideia, ou a Sim. disponibilidade, ou o tempo, ou sei lá, as correrias da vida, e aquilo estava guardado, não ia para o mundo, né? Eu acho que os canais fazem com que a gente traga isso para compartilhar, para democratizar, como você falou. Isso é uma Uhum. parte muito rica, né? Não, Quantas e pessoas eu até. falei que trouxeram coisas incríveis e que Uhum. talvez não fosse o caso porque a pessoa não participava, não. Então, Exato. eu acho que isso é muito importante, né? Muito legal o trabalho que os canais fazem. É muito bom e eu gosto também da. Primeiro é atemporal, né? Então, às vezes eu vou fazer uma pesquisa aqui, encontro coisas antigas e aprendo isso. Uhum, É muito legal conhecer pessoas que você não sabia, né? Porque é isso, a gente às vezes tem a sim. oportunidade de esbarrar num evento e tal. Com a Ah, pandemia, é. inclusive, a gente não teve, né? Não tinha, Não então, teve. não fosse os canais, né? Ou outras formas de conversa e tal. A gente não se via, não falava com as pessoas, e acho que a tecnologia permitiu isso. Eu fiquei muito
Nossa, sem Claro que teve uma dúvida. preocupação, foi muito bom, né? Que bom, tem os canais, pelo menos, para a gente É, ouvir, ver, conhecer pessoas e debater à distância. Eu acho isso muito bacana também. exato. E esse ano eu vou participar de vários eventos, assim, né? Ah, voltamos ao presencial. Eu vou pro presencial de várias coisas, sem dúvida. Eu Sim, tô rastreando já os que vão acontecer, né? Os que eu gosto também, o Dex, a UXConf, eu vou sim. quase sempre assim. Então esse ano eu tô doido pra ir, ele, assim, pra realmente interagir, conversar com Matar as a saudade. pessoas, sabe? É muito É, gostoso, né? é Ver o muito bom. dimensional também. Às vezes tem gente que eu só conheço digitalmente. Eu falo, olha, eu vou conhecer a pessoa É, tridimensional, né? Uma outra exato. interface. Exato. Inclusive, a gente vai se encontrar lá e a gente vai fazer uma foto, e essa foto vai ter o Vamos. link para esse ponto desse Vai vídeo aqui. Que ter, tá tal? A vendo? Que ideia maravilhoso. de intermídia, assim, Exato, uma metalinguagem quase, que uma maravilhoso. metalinguagem, pode crer. Agora, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz do design, mas eu quero Ah, entender um pouco sobre o seu trabalho como uma pessoa que gera conteúdo. Né? Você já falou para mim, uhum, inclusive, que você escreve, né? Não só, claro, o próprio livro, mas artigos e outras coisas, sim, além do sim. canal. Né? O que é bom e o que é ruim num design, como designer construir conteúdo, gerar conteúdo e disponibilizar esse conteúdo nessas várias plataformas, né? Seja Uhum. vídeo, seja livro, etc. O que é bom e o que é ruim de ser um gerador de conteúdo? Nossa, eu não consigo dizer para você uma coisa ruim, não. Eu só consigo ver coisas boas. Sabe por quê? Porque quando a gente vai compartilhar alguma coisa, é preciso ter muita responsabilidade. Sim. E, e a gente para assim e vai refletir sobre aquilo, sabe? E às vezes vai aprender uma coisa nova ou perceber uma coisa que você às vezes não estava atento, mas que para você poder compartilhar, você precisa clarear um pouco aquilo, sabe? Uhum, E nesse processo de ir clareando partes que estavam, que você de outra forma não provocaria, enfim, você também não iria aprender, né? Então, quando você uhum, precisa compartilhar, você precisa jogar luz nessas partes, entendê-las mais e para poder transmitir. Então, eu acho muito bom esse processo para quem produz conteúdo, para si próprio, tanto para aprender mais, porque você termina aprendendo nesse processo muitas uhum, coisas, percebendo, refletindo, consolidando coisas dentro de você, porque na verdade você está transmitindo aquilo e você quer transmitir de uma forma mais consolidada. Então, se tem uma coisa que você, poxa, isso não está muito claro para mim, você reflete e diz, ah, poxa, de fato isso é assim por causa disso. Sabe, esse processo de conectar as coisas, você aprende muito. uhum. Então, eu não consigo ver um lado ruim, a não ser se for assim. A não ser se eu for retirar essa camada de responsabilidade de jogar a luz dentro de mim para entender mais blá, blá, e colocar para fora qualquer coisa, aí eu acho que seria o lado Sim, ruim. é perfeito. Então o lado ruim é mais relacionado a essa falta de consciência do que você está falando. Mas se você está consciente, se aquilo é uma reflexão honesta, se aquilo vai contribuir com a percepção de outras pessoas, só tem coisa boa, né? Só tem coisa boa, muito bem, muito bem. Eu achei que você ia falar isso do design também, porque, se bem que eu já descobri, eu fiz essa pergunta para outros convidados, e às vezes quando eu falava do design, a pessoa, deixa eu ver, que eu só gosto de design, que eu não sei. Mas a gente achou Aham. algumas coisas de design que a gente quer melhorar, então a É, gente encontrou, mas muito bom. De conteúdo tem essa, é muito gostoso. Eu gosto de é. escrever, eu comecei escrevendo, né, no meu blog e tal, até para organizar os pensamentos, porque eu falei, gente, Isso, deixa eu ver o que eu sei sobre esse assunto, que eu não tenho uma noção do quanto eu sei e o quanto eu não sei também, né? E aí ao exato. escrever eu falo, peraí, isso aqui eu não sei, deixa eu dar uma pesquisada. Ah, não, isso aqui eu já Exatamente, conheci. por Então, aí. organizar o conhecimento é muito bom. Né? Organizar o seu próprio conhecimento. Para poder transmitir, você precisa ter isso estruturado e mais consolidado. Sim, É muito bem bem. isso. Não sei se você já tem um próximo projeto, mas a minha próxima pergunta é sobre o que você escreveria hoje, sobre o que você gostaria ou o que você pensaria hoje de montar ali, de escrever, um modo de falar, mas de construir conteúdo. Que conteúdo Uhum. você gostaria de criar agora, ou se você já tiver, não sei, mas conte pra gente, por favor. Sim, eu vou falar aqui para você em primeira mão que eu estou Olha, organizando já faz umas semanas, meses, assim, na verdade. o bom é É, que eu tô colocando pressão. Você vai contar aqui, agora já vai virar compromisso. Tô brincando. exatamente, agora eu vou ter que colocar para frente. Mas eu tenho amigos designers em vários lugares, né? E eles trabalham como eu.
de outros Uhum. países para outras empresas, outros lugares. E nós vamos nos reunir para conversar sobre essa perspectiva de ser, Excelente. sabe, um designer que trabalha no mundo, assim. Multicultural, assim, né? Os desafios, né, os prazeres e as dificuldades de Exato. ser esse designer que está trabalhando em outros lugares. E vai ser um grupo, eu, né, aqui no Brasil, tem um Uhum. designer nos Estados Unidos, tem outro que mora na França, né, nós ainda estamos vendo outras perspectivas, Muito bem. mas a ideia é essa, é conversar sobre o design, nossa perspectiva do design no mundo, assim, nas coisas que estão acontecendo, em Isso é diferentes muito. lugares. Em diferentes, exato. A única, talvez, um dos desafios é o fuso, né? Lidar com os É, fusos horários, o fuso horário de um de outro é. Peraí, vamos encontrar um horário que tá todo mundo é, relativamente mas acordado. a gente já está bem acostumado com essa Já, né? É loucura. verdade, você já tá. Vai achar, vai achar. Tem uns Exato. apps que mostram, assim, o melhor overlap, né, assim, dos diferentes fusos, a gente escolhe aquela linha que pega meu 7 da noite com 7 da manhã da outra pessoa, Exato. termina dando certo. Exato. Eu trabalhei com uma equipe multinacional, né, também, de Aham. designers, e era isso, a gente tinha uma brecha ali de horários, né, É, para falar, olha, vamos marcar reunião nesse horário, porque aí não é tão cedo para um e não é tão tarde para o outro e tal. E exato. dependendo, eram realmente muito É, diferentes. Mas era um tem que desafio achar o encontrar fuso. ali, Tem mas que achar. Mas funciona, empurra mundo pra cá, digital. empurra pra lá, a gente chega num A lugar que dá gente certo. Muito bem, muito bem. E aí, minha próxima pergunta sobre para você, né, e sobre o seu trabalho tão Uhum, multifacetado no aspecto de designer, escritor, criador de conteúdo e tal. uhum. Como que é, ou como que você entende sucesso? O que é sucesso para você? Né? Você entende um dia, uma semana, um ciclo ou um projeto, e você fala, cara, isso foi um sucesso, eu me senti bem ou me senti realizado, né? O Uhum. que te traz essa sensação ou a percepção de sucesso em tudo que você faz aí na sua vida profissional? Eu acho que é a sensação de que você está modelando aquela sociedade que eu falei, sabe? Uhum. Assim, você está fazendo, você sabe que você está tentando fazer o seu melhor. Eu acho que isso é muito legal, e que você tem esperança que aquilo gere um impacto positivo nessa sociedade, nessa trama, né, que você está interferindo. Porque nós, como designers, quando colocamos a mão, como eu falei, pode dar um problemão ou pode ser uma coisa Uhum. muito legal. Então, quando isso começa a apontar para soluções, eu acho que a gente se sente realizado de estar Uhum. trabalhando nessa profissão, de você Perfeito. saber que aquilo vai impactar tantas pessoas e tantas instâncias, né, do negócio às pessoas que vão interagir com aquilo. Aí, quando você vê que você está indo por esse caminho, dá uma sensação de, poxa, isso é o sucesso. Com Isso é o certeza. sucesso do design, assim, Muito do bom. designer que está tendo essa sensação, né? De Perfeito. estar trilhando esse caminho. Então, não diria que é um destino, não. Assim, é você estar atuando com essa realidade, assim, essa empolgação e essa paixão de querer fazer coisas que vão impactar positivamente. E você vê que aquilo está, sabe, rolando para viabilizar aí essas coisas todas. É isso, Perfeito. eu diria. E, É um e, e processo. Boa, agora eu vou te colocar em outro abacaxi. Não. Mas, dado que a sua percepção de sucesso ela é Ah, algo constante, né, contigo. É, acontecendo, isso. você percebe isso? Você consegue, em algum momento, perceber essa sensação? Ou, de repente, você tem que colocar um alarme e falar, peraí, deixa eu pensar no que eu fiz, né? E eu pergunto porque, às vezes, passa despercebido, né? A gente vai É, fazendo coisas tão incríveis e você não olha, você não para, não celebra, não há aquele momento, né? Então, a minha pergunta é, você consegue, há momentos em que isso te vem à mente, você tem esse vislumbre de, né, essa sensação? com certeza, né? Mas com certeza absoluta. Muito Assim, bem. quando eu vejo que é isso aqui, isso me dá uma empolgação muito grande, sabe? Eu vou tentando cada vez mais ir ali, assim, por aquele caminho. E ali, para mim, é o flow, assim, da coisa boa, da sensação boa de trabalhar com isso. Mas em todo projeto que eu vou, assim, quase todos, talvez, mas
que eu percebo que está indo por esse caminho assim, é onde eu estou mais feliz, assim. Esse, para mim, Ah, é a sensação de sucesso. É você sim, tá sim. fazendo alguma coisa que você acha que aquilo vai desdobrar em impactos muito relevantes para as Isso é pessoas. muito, É, eu acho isso que é a gente muito gostoso. consegue perceber isso quando a gente está Menino, fazendo. boa, isso é importante. Às vezes eu falo para as pessoas, falo, gente, percebam, né? Tem uma sensação de É, sucesso. Isso é importante, a gente não se apodera dessas coisas e tal. é. Então E é é legal que a legal gente trabalhar faz. assim, né? É muito bom, é muito E bom. quando tem Eu essa fico, variável. exato, eu tenho É, isso também, eu fico apaixonado. Às vezes eu estou fazendo, eu acho que eu percebo isso quando eu vejo que eu falo, gente, eu estou empolgado e quero fazer, e eu é, estou pensando, e você fala, cara, é uma a coisa está sensação quase de fluindo, uma né? paixão, né? É, vai fluindo Vai e fluindo. você vai vendo que o trabalho está sendo legal, né, que você percebeu uma coisa que é bacana, que é diferente, que é promissora, é por aí. É, Ah, se isso vai ser de fato, eu acho que é outra questão, mas é, ao longo desse processo, essa sensação é muito gostosa e a gente tem que buscar isso para que o nosso trabalho flua, assim, né? exato, exato. Eu acho que o design tem uma benesse, uma vantagem sobre isso, viu? Eu acho que o design a gente tem essa coisa É, boa de construção, isso é muito bom. Muito bem, exato. minha última perguntinha foi tão, né, rapidinho o nosso papo aqui. Voa, Poderia ficar voa. Conversar horas, sobre design mas voa. boa. Mas a minha última perguntinha, mais um pedido, né? É difícil também, vou já, né, soltar essa, mas eu queria que você deixasse talvez uma dica, não um conselho, mas uma dica Uhum. para os nossos designers aqui de como trilhar a carreira, de como acompanhar, muita ansiedade, né? É, Muitos designers ansiosos sobre como eu cresço, como eu ocupo um cargo estratégico, como eu começo a trabalhar internacionalmente, com clientes maiores, há uhum, muita ansiedade nesse uhum. sentido. Mas eu queria que você desse uma diquinha aqui, uma palavra sua para esses designers, né, para trilhar a carreira, né? O que é bacana, o que pode pensar ou para onde a gente pode ter na hora de trilhar as carreiras nesse mundo do design. Eu acho que esse lado que você toca é muito importante, né? As pessoas são muito ansiosas, né? Eu acho que existe uma mentalidade sendo formada muito em razão, às vezes, de cursos que dizem que você vai ser um designer em X meses. E, Uhum, na verdade, a gente está sempre se construindo, sabe, assim? Então, eu diria que é um resumo até da nossa conversa, ela, assim, para você ser sempre assim aberto a aprender, sempre dizer eu não sei, sabe? Isso é muito uhum, importante. Saiba que isso é parte do jogo. Isso não uhum, lhe faz uma pessoa menor, sabe assim? Algumas pessoas podem não compreender se você disser assim, eu não sei. Eu acho que eu já perdi projetos porque uma pessoa chegou e falou assim, Andrei, como é que resolve isso? Eu falei, não sei, sabe, em reunião. Eu acho que não foi bem recebido, mas algumas pessoas entendem dizer exatamente, a gente vai ter que descobrir, exato, entendeu? Então, eu sempre me coloquei nesse lugar de eu não sei, mas vamos descobrir, vamos fazer, a gente vai. Hoje, eu estava falando isso, Heller. Hoje, assim, antes da gente começar a conversar, eu fiz uma reunião e eu falei sobre isso, assim, sobre. A gente vai encontrar a resposta, sabe? Porque era uma coisa que a gente não estava sabendo e eu disse, a gente vai encontrar a resposta. Então a gente está sempre nesse lugar de buscar e aprender. perfeito. Então, não é você, sabe, acelerar o processo, assim, é Excelente. você estar aberto a aprender e, número dois, eu acho que se colocar nas situações, sabe? Isso Não aí. esperar uma coisa, não, você vai e você vai aprimorando ali na prática, fazendo as coisas. Acho que a gente tem que se colocar também em situações, sabe? E essa coisa de, quando você junta essas duas coisas, não sei, e você se colocar nas situações, é muito legal, porque você chega num cenário completamente novo que você internalizou que você não precisa ter a resposta, mas você vai atrás das respostas. Isso Sim, sim, sabe? Isso perfeito. dá um conforto, assim. É por isso que eu falo, se coloque com essa perspectiva de aprender sempre. Porque Perfeito. você vai Exato. aprender e vai avançando, sabe? Eu acho que o Perfeito. problema, talvez, que as pessoas talvez esbarrem é que, eu não estou pronto para fazer isso, porque eu não tenho conhecimento suficiente. Tudo bem, é natural, Sim. mas talvez a gente nunca tenha esse conhecimento Sim. suficiente, né?
Talvez essa exato, seja uma utopia. Talvez exato, seja mais interessante você se equipar de outras coisas, da sua capacidade de percepção, da sua capacidade de co-criar, da sua capacidade de aprender com outras pessoas. exato, Esse é um conselho que eu dou para as pessoas. E exato, buscar sempre ampliar o conhecimento que está na sua cabeça, porque na verdade as respostas às vezes estão por aí, em outros lugares. Não exato, necessariamente na sua própria cabeça, no seu próprio repertório de exato. vida. Exato. Não, e você já mostrou muito, você trouxe um exemplo que é muito, para mim, foi muito didático e visual, a questão do olhar, né? Você falou, eu tirei fotos, eu vou e tiro fotos dos lixos e tal, e reflito sobre isso, né? Acho que o É, olhar atento à reflexão sobre o mundo que está à nossa volta é uma coisa exato, maravilhosa que você trouxe isso na prática mesmo, né? Como uma exato. forma E de pensamento. se eu puder dizer um terceiro conselho Diga. para as pessoas é nunca tenha receio de falar com ninguém, entendeu? Uhum. Nunca tenha receio de falar com ninguém. Não importa se for, você é um designer, e aí você tá, assim, cheio de pernas para falar com o CEO ou Uhum. alguém. Não tenha, assim, não tenha. Isso Perfeito. é uma coisa que eu tenho na minha vida há muitos anos, sabe? Assim, de Exato. participar de reuniões com quem quer que seja. Eu vou lá e. Por que eu faço isso? É porque eu já entendi, assim, eu não vou saber tudo e é isso mesmo, eu vou ter que aprender Exato. aqui. Entendeu? Exato. Isso faz com que a gente vá para Sim, situações, que a exato. gente se coloque em situações desse tipo, assim, de você falar com alguém que você julga que é muito assim conhecedor de alguma coisa, não se diminua. Nós todos Exato. estamos no mesmo Exato. nível, sabe? Assim, Exato. eu O, tenho o, conhecimentos, outra pessoa tem outras, não tem ninguém acima ou abaixo. A gente pode exato. entender as coisas dessa forma também. É Então, muito. se colocar nos lugares, né, ser ousado, sabe, dizer que não sabe e não ter medo de falar com quem quer que seja. Eu entrevistei um CEO da empresa que eu trabalhava na época, eu entrevistei para o canal, e eu falei para ele, e aí, né, esse CEO é muito bom, né, qual que é essa história aí de ser CEO? E ele falou, olha, esse Uhum, CEO é um cargo como qualquer outro, eu tenho responsabilidade, eu vou lá, trabalho e tal, tem muitos sim, benefícios, é um bom cargo, tem algumas coisas muito boas em volta, mas é um cargo como qualquer outro, né, e como qualquer outra sim, pessoa, ele também tem dúvidas, está aprendendo. Eu falei, é exato. verdade, né, é muito legal a gente lembrar disso, né, não, olha, É, não é porque a pessoa CEO que ela sabe de tudo, ela também está cumprindo um papel ali, né? Isso é exato. É muito bem bem. por aí, eu acho. Adorei, adorei. E agora não é uma pergunta, mas caso eu tenha esquecido de perguntar alguma coisa, agora esse é o momento, é o momento da câmera para você, mas enfim, eu queria só abrir esse tempo final nosso para você dar algum recado, falar alguma coisa que veio à mente que de repente a gente não falou, deixar uma mensagem para você, para mim, para nós, para o futuro, enfim, para as IAs que vão ler a gente de um futuro, eu não sei, mas eu queria deixar um Sim. espaço aberto para você falar o que for, o que você quiser, que você achar que é interessante para ficar registrado aqui na nossa conversa. Poxa, Helena, eu agradeço. Já que você está abrindo espaço, eu vou falar do meu livro um pouco, Por para que as favor. pessoas entendam do que se trata, né? Mas o livro é esse aqui, se chama Co-Designers, né? Eu acho que tudo que a gente está falando aqui, está aqui de alguma forma, em algum nível, sabe? E, e nesse livro aqui eu falo dessa espiral do design, que é a forma como eu sempre entendi o design, né? Eu sempre entendi o design de uma forma contínua e infinita, porque enquanto aquele produto existir, essa espiral está evoluindo, né? A Uhum. gente está sempre aqui dentro entendendo, prototipando, validando, sempre assim, sabe? E, e, e isso não para. Uhum. Enquanto um produto existir, isso aqui está indo embora. Então, co-design eles falam sobre do termo co-design, né? Que é uma disciplina acadêmica, é importante falar que co-designers são aqueles que fazem o co-design, né? Então, Uhum. são pessoas que querem aprender, que querem articular conhecimentos com outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem que entender que o design está indo por esse caminho também, tem várias questões aí ao redor. Então, eu vou divulgar meu livro, que é sobre Boa. isso, e está escrito, está na Amazon, e está escrito em inglês, espanhol e português. Olha aí, Quem quiser maravilhoso. olhar, Tem que ser, tá? né? Tá? Então, o Andrei, com todas quando tinha que ter mais múltiplos idiomas. Gostei, gostei. É porque eu queria falar com os meus amigos que falam Exato, inglês. O português é uma ilha, né? Assim, exato. então tem que ser. A gente tem que
um quarto conselho aí que eu vou dar: aprenda inglês e É, a se comunicar de outras formas. Eu perfeito. adoro e aprender idiomas, assim, falar, né? Ter a possibilidade de criar pontes a partir do inglês, que é o mais universal, mas também Perfeito. adoro espanhol e tento arranhar essas É, coisas. excelente, excelente. Você me lembrou agora rapidamente do filme. Como é o nome do filme, gente? É um filme que alienígenas chegam aqui na Terra e eles ensinam uma forma de idioma nova Ah, para a atriz, para a moça principal, para a personagem. sei. E ela, ao aprender o idioma novo, ela domina a viagem no tempo. Eu tô dando um puto spoiler aqui, Olha, mas enfim, é um resumo interessante, mas por outro lado, tem uma perspectiva linguística, né? Que quando você sei. aprende novos idiomas e novas palavras para descrever as coisas, destrava também na sua mente a possibilidade de enxergar o mundo mais amplo, né? Então, Ah, é. quando a É gente verdade. você aprende outras palavras, palavras que descrevem coisas que de repente você nem sabe o que é. Você fala, poxa, agora eu posso descrever uma coisa que eu nem sabia que existia. Então, É eu estou mesmo, tem expandindo essa o meu potencial. perspectiva de abrir novos universos, né? Você acessa Exato, outras coisas. É exato. Então, mesmo. é bem importante. Além da conexão, eu acho bem legal. É. Bem Eu sei importante. que já já a gente vai estar aqui falando em vários idiomas e a gente vai estar se Exato, entendendo, porque o negócio vai exato. traduzir praticamente em tempo real. Sim, Mas eu acho que isso que você está falando é muito interessante, porque quando você tem isso dentro de você, você tem uma perspectiva diferente, né? sim, exato. Então, embora essas ferramentas vão possibilitar que a gente se comunique, você articular esse conhecimento de outra idioma e tentar falar é um exercício muito valioso Sim, para quem nós somos também. exato. Muito bem. É. Maravilha. Mais algum recadinho, Andrei? Acho que é isso, né? É isso? Sigam o UX Lab porque eu vou colocar lá esse novo projeto que eu mencionei aqui em Por primeira mão com favor. ela. Agora já E tá assinado agora, vai é, ter que fazer. e tô no LinkedIn para quem quiser falar comigo, estou à disposição também. É fácil me encontrar lá. Andrei Gurgel vai me encontrar. Muito bem, maravilhoso. Andrei, de novo, obrigado pela sua participação, pelo nosso cafezinho. Eu gosto de conversa assim que fica com gostinho de quero mais, entendeu? Que a gente podia ficar aqui ó, horas conversando, mas vai É, ficar o gostinho de quero mais para outros momentos, outras interações, outras conversas, agora algumas presenciais, ainda bem, né? com Vamos certeza. poder nos encontrar E presencialmente a gente todos. vai se encontrar no evento. Lembra de fazer o link para esse A vídeo foto, aqui, que a gente vai exato. fazer, para aquele A gente ponto específico. Exato, agora fazendo outro. Pode deixar que eu vou fazer. Muito bem, Andrei, obrigado. E também agora só também me direcionando a quem está acompanhando a gente até aqui. Novamente, meu muito obrigado por ter acompanhado mais uma conversa, mais um diálogo. Se conectem, busquem informações, conhecimento. Acho que há muito conhecimento interessante que o Andrei trouxe aqui. Eu estou saindo mais rico dessa conversa, então isso é muito bom. Espero que todo Eu mundo também também. esteja saindo muito mais rico aqui dos nossos papos. E é como sempre, a gente se vê num próximo vídeo. Um grande beijo para todo mundo. Obrigadão, galera. Tchau.